Boa noite. Boa noite. Protesto em Brasília contra a Copa do Mundo acaba em confronto com a polícia. Professores da rede municipal em greve há mais de um mês fecham a Avenida Paulista. Incêndio em Madeireira queima milhares de placas. 3 casas são interditadas. Pacientes de hospitais paulistas sofrem com a falta de doadoras de leite. Graça Foster, presidente da Petrobras, fala à CPI e reafirma que hoje não compraria a refinaria de Passadina. Hackers atacam o sistema de comunicação do Itamaraty, que contém dados de funcionários e embaixadores. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo faz protesto na região central de São Paulo contra o trabalho escravo. O protesto do Sindicato dos Comerciários de São Paulo foi em frente ao shopping Pátio Paulista, onde fica uma loja da M-Officer. A marca é suspeita de usar mão de obra escrava para confeccionar as peças. O sindicato cobra a aprovação da PEC do trabalho escravo, que tramita há mais de 15 anos no Congresso Nacional. Essa PEC, ela vai ajudar juridicamente e administrativamente a criminalizar, a regrar, a minimizar e eliminar de vez essa questão do trabalho escravo, né? Então temos que realmente colocar regras e até colocar na cadeia, se são verdadeiros criminosos, colocar um ser humano numa condição subhumana como essa. Segundo o Ministério Público do Trabalho, só em São Paulo são 200 mil bolivianos vivendo de forma irregular. Tanto que o órgão pensa em criar um polo têxtil de trabalhadores imigrantes, onde os empresários pudessem contratar mão de obra estrangeira, mas sob a supervisão do MPT e obedecendo rigorosamente às leis trabalhistas brasileiras. O projeto está em fase de discussão e seria financiado por 70 empresas do setor. Em março deste ano, a Assembleia Legislativa de São Paulo também abriu uma CPI para investigar diversas empresas de confecção que utilizariam trabalhadores em regimes análogos à escravidão. Uma dessas marcas chegou a admitir que houve trabalho escravo na sua cadeia produtiva. O depoimento foi dado pelo presidente da Zara Brasil, João Braga. O caso teria ocorrido em 2011. Havia trabalho escravo na cadeia produtiva da Zara em 2011. Na cadeia produtiva? Sim. A CPI deverá ser concluída em setembro. O que a gente tem que apresentar são encaminhamentos para as soluções, né? Apontar novos caminhos, apontar um ajuste para que esses empresários, né, tenham o cuidado de saber como é que aquele produto chega até ele e de que forma são tratadas as pessoas que produzem esses produtos. Ângelo hoje caminha tranquilo pelas ruas de São Paulo, mas não foi sempre assim. O boliviano chegou na cidade com a promessa de trabalho numa confecção e um bom salário, mas acabou sendo submetido a uma situação que dificilmente vai esquecer. Praticamente era degradante, né? Trabalhar muitas pessoas, a alimentação, praticamente o horário, você veia sair o sol, olhava meio-dia só, olhava de noite depois. É assim, né? Trabalho escravo, né? Em nota, a M-Officer declarou que é contra o trabalho escravo e o empório Uffizi, fornecedor da marca, que deve ser responsabilizado. A grife diz ainda que está tomando as medidas judiciais contra os responsáveis e que vai trabalhar junto com o Ministério Público do Trabalho e com o Ministério do Trabalho e Emprego para elucidar os fatos. Em greve há mais de um mês, professores da rede municipal fazem manifestação na região central da cidade. A repórter Fernanda Azevedo está em frente à Prefeitura de São Paulo e tem mais informações. Olá, Fernanda. Gabriel, os professores da rede municipal decidiram agora, no fim da tarde, em uma assembleia realizada aqui em frente à prefeitura, manter a paralisação, que já dura 33 dias. Eles já marcaram uma nova assembleia para a próxima sexta-feira. A concentração será aqui mesmo, em frente à prefeitura, a partir das 2h da tarde. A manifestação já dispersou, o viaduto do Chá já foi liberado para o tráfego de veículos, mas a movimentação é bem tranquila nesta noite.
noite. A concentração dos professores aconteceu à tarde no MASP, na Avenida Paulista. Eles bloquearam totalmente a avenida e depois seguiram em caminhada pela Rua da Consolação e também vieram aqui pelas ruas do centro de São Paulo até chegar à prefeitura. O trânsito ficou bastante complicado no fim da tarde aqui na região. Os professores lutam pela incorporação aos salários de um abono de cerca de 15%. Este ano, já a prefeitura diz que não tem orçamento para essa incorporação este ano e que vai discutir esta questão só no ano que vem. Esse impasse, que já dura 33 dias, fez com que o Ministério Público abrisse um procedimento de averiguação para apurar a legalidade da greve e também para saber quais as providências a Prefeitura de São Paulo está tomando para que as crianças não sejam prejudicadas por esta paralisação. A Secretaria Municipal de Educação já anunciou que vai cortar o ponto desses 33 dias dos professores que estão em greve. Já os professores dizem que, se acontecer esse corte, eles não vão fazer a reposição das aulas perdidas porque não receberam por esses 33 dias. Segundo o sindicato, cerca de 35% da categoria está em greve. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, são 57 das mais de 1.300 da rede municipal de ensino que estão fechadas por conta da paralisação. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. Professores, funcionários e estudantes da USP, Unicamp e parte da Unesp estão em greve. O estopim da paralisação seria a proposta do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas de não reajustar os salários dos servidores por conta do alto comprometimento do orçamento das entidades com salários. A reitoria da USP informou que as aulas não foram afetadas, apenas alguns setores administrativos e os restaurantes universitários. A Unicamp afirmou que as atividades funcionam normalmente em 85% das 22 unidades da instituição. E segundo a assessoria da Unesp, a universidade mantém suas atividades essenciais em 13 das 34 unidades. E a USP perdeu o posto de melhor universidade da América Latina no ranking universitário da consultoria britânica QS. A primeira posição ficou com a Pontifícia Universidade Católica do Chile. Essa foi a primeira vez que a USP não lidera as instituições de ensino superior da região latino-americana desde 2011. De acordo com a direção da consultoria, a USP perdeu o lugar porque a Pontifícia Universidade Católica implementou uma série de melhorias, entre elas uma melhor proporção entre a quantidade de estudantes por professor. Paralisação de ônibus em Salvador atinge 100% da frota. Hoje, o presidente do Sindicato dos Rodoviários voltou atrás e passou a apoiar a paralisação. Ele disse que errou ao aceitar a proposta de reajuste salarial dos empresários. Mais de 1 milhão de pessoas que usam diariamente o transporte público da capital baiana foram afetadas pela greve. Os rodoviários paralisaram as atividades parcialmente na noite de ontem, após acordo entre os sindicatos de trabalhadores e patrões prever um reajuste de 9%. Motoristas e cobradores não aceitaram a proposta e iniciaram a paralisação. Eles pedem reajuste de 12%. Hoje, uma audiência de conciliação entre representantes das empresas e trabalhadores terminou sem acordo. Sem teto invadem capela da Venerável Ordem Terceira do Carmo em protesto contra a reintegração de posse de prédio na Sé, região central de São Paulo. O ato aconteceu porque o edifício Nazaré, que foi invadido por cerca de 50 famílias há 4 meses, pertence à igreja. Os sem-teto pedem prazo de 12 dias para tentar entrar em um programa habitacional da Prefeitura. Após o encontro do advogado do movimento com representantes da Ordem Terceira, foi feito um acordo para que as famílias fiquem no imóvel até o dia 8 de junho. Os manifestantes também fecharam ruas da região central. Os marronzinhos fizeram uma paralisação diferente hoje aqui na capital paulista. Eles fizeram uma doação coletiva de sangue e, como a legislação trabalhista prevê dispensa nestes casos, os agentes da CET que participaram da ação não podem ter o dia descontado. Os sindiviários, que representa parte da categoria, está em campanha salarial. Eles pedem 12% de reajuste. Segundo o sindicato, a prefeitura oferece 5,2% de aumento.
E as multas por invasão a corredores e faixas de ônibus dispararam na capital paulista. Essa já é a terceira infração de trânsito mais comum na cidade. De janeiro a abril deste ano, foram registradas quase 310 mil multas por tráfego de veículos em faixas ou corredores exclusivos de ônibus, média de 1,7 por minuto. O aumento foi de 119% na comparação com o mesmo período do ano passado. A disparada deste tipo de infração acontece após a expansão das faixas exclusivas, realizada pela gestão do prefeito Fernando Haddad. A cidade já conta com 332 quilômetros de faixas exclusivas. A multa para quem invade o corredor de ônibus é de R$ 127,69 e gera 5 pontos na carteira. Já para quem invade a faixa de ônibus, a multa é menor, R$ 53,20 e 3 pontos na carteira. Ainda segundo o levantamento, o excesso de velocidade ainda é o campeão de multas em São Paulo, seguido pelo desrespeito ao rodízio de veículos. 3 casas e um galpão permanecem interditados após incêndio atingir Madeireira, na zona sul de São Paulo. Os bombeiros tiveram dificuldade para conter o fogo que começou na madrugada. Ninguém ficou ferido. Sobrou muito entulho, muita sujeira. A empresa CBM Madeira, que fica à rua Vereador João de Luca, na zona sul, estava com um estoque de 25 mil placas de madeira. A maior parte queimou. Para apagar todos os focos de incêndio, os homens do Corpo de Bombeiros trabalharam quase 10 horas seguidas, até começar uma outra parte do trabalho, que é o de rescaldo. O espaço é bastante grande, são 6 mil metros quadrados com muito material inflamável. E a dificuldade foi encontrar o foco desse incêndio. Agora, diante de todo o estrago, a estimativa inicial é que o prejuízo tenha sido de 10 milhões de reais. Então você usa várias técnicas de combate a incêndio, utilizamos água, utilizamos espuma, mas em virtude da grande quantidade de material, o fogo retornava. Então realmente a gente só conseguiu atuar efetivamente quando começamos a remover o material utilizando reta escavadeira. O incêndio começou por volta das 2h30 da manhã. Atravessou a madrugada e só foi terminar no início da tarde desta terça-feira. Ninguém ficou ferido, mas no combate ao fogo chegou a faltar água. Então até chegar outro caminhão para poder continuar. Então o fogo, na medida que terminava a água, o fogo aumentava, mas eles foram os heróis, estão aí desde as 2 horas da manhã. Segundo a família proprietária, todos os documentos estavam em dia. Foi uma fatalidade que aconteceu, a gente não sabe ainda o porquê que aconteceu tudo isso. É aproximadamente 40 anos, é a primeira vez que isso acontece, nunca aconteceu nada. A destruição não foi só dentro da empresa. Aqui do lado de fora, nessa rua lateral, Rua Guilherme Gama, olha só o monte que se formou de entulho, que não dá para aproveitar. Agora, mais ali à frente, essa outra empresa de andaimes. O galpão está completamente vazio, porque, segundo os bombeiros, a estrutura está comprometida e corre o risco de desabar. A Defesa Civil interditou as 2 empresas e pelo menos 3 casas vizinhas. O trânsito na região também ficou complicado, porque a avenida em frente à empresa passou o dia interditada parcialmente. Cai o número de doadoras de leite humano em São Paulo. A alimentação de prematuros e bebês com baixo peso com leite materno ajuda a prevenir infecções e é fundamental para o ganho de peso dos bebês. Uma campanha do Ministério da Saúde tem como objetivo aumentar em pelo menos 15% o volume de leite humano coletado este ano. Isaac tem 9 dias de vida. Nasceu prematuro na 34ª semana de gestação com menos de 2 quilos. Hoje foi para os braços da mãe pela primeira vez e com 100 gramas a mais. O bebê recebe leite humano do banco do Hospital Universitário da USP. Agora, Gabriela não vê a hora de amamentar. Da forma que ele foi ajudado com o leite de algumas mães, eu quero poder ajudar também, né? E fez toda a diferença, ele já cresceu? Toda a diferença, toda. O leite materno, além de ser um ótimo alimento, dá também força para eles, dá defesas imunológicas para que eles vençam essas dificuldades e se protejam contra infecções. No hospital, 10 bebês com baixo peso consomem, em média, 60 litros de leite humano por mês. Exatamente o volume das coletas.
O resultado é a falta de estoque. O hospital tem 32 doadoras cadastradas e precisaria de pelo menos mais 15 para poder respirar. Para a coordenadora do banco, campanhas como a iniciada na quinta-feira pelo Ministério da Saúde ajudam a conscientizar as mães sobre a importância de doar e a comodidade oferecida pelas equipes de coleta. O banco de leite do Hospital Universitário, ele faz uma coleta nos domicílios. Então, a doadora não precisa se dirigir ao hospital. Ela vai estar sendo orientada por telefone, a princípio, receberá uma visita inicial, vai ser orientado como ela vai fazer todo o cuidado para colher. São frascos que não precisam ser especiais e ela pode guardar no congelador ou freezer e num período de até 15 dias o banco vai coletar esse leite, trazer para o hospital onde está localizado o banco, onde esse leite vai ser pasteurizado. Aqui no Hospital Municipal de Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, a situação não é diferente. O número de doadoras vem caindo. Atualmente, são 11 voluntárias cadastradas, que geram volume de leite suficiente para atender os bebês com maior prioridade. Mas para atender toda a demanda só deste hospital, o local precisaria ter o triplo do número de doadoras. Patrícia é voluntária pela segunda vez. As duas filhas nunca precisaram do leite do banco, mas a mãe sempre se empenhou em doar. Recebe a equipe do hospital em casa toda semana e incentiva as grávidas a terem disciplina e boa vontade de participar. Por pouco que seja o seu leite que você está doando, ajudando os bebês bastante. Na UTI e no berçário, o hospital abriga 29 bebês. Entre eles, a filha de Josilene, internada há 3 meses. A mãe contou com a ajuda das voluntárias para que a bebê prematura, de pouco mais de 1 quilo, pudesse crescer. Eu vi o peito enchendo, sabia que a minha filha estava precisando do leite, né? Mas também, ao mesmo tempo, confortada, porque eu sabia que tinham mães que doavam leite e que ela podia ser alimentada por esse leite. E hoje ela está mamando e você já foi convidada para doar? Fui sim, fui convidada e quero dar continuidade. Assim como foram feitos com a minha filha, eu quero fazer também com os outros bebês. Os endereços de bancos de leite humano e de postos de coleta na cidade de São Paulo podem ser consultados no site da Prefeitura na internet. O endereço eletrônico é prefeitura.sp.gov.br. CPI da Petrobras no Senado convoca o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. Preso pela Polícia Federal em março e libertado na semana passada, ele é acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O esquema teria movimentado 10 bilhões de reais. Na sessão de hoje, a CPI ouviu a presidente da Petrobras, Graça Foster. Ela reafirmou que, com as informações atuais, a estatal não compraria a refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Foi mais uma sessão esvaziada, com apenas 5 senadores governistas. Faltaram outros 5 da base aliada, além dos 3 da oposição, que esperam por uma CPI mista, incluindo deputados. Graça Foster definiu a compra de Pasadena como positiva na época, em 2006. A luz atual, disse ela, não foi um bom negócio. O prejuízo foi de 530 milhões de dólares. Descoberta do pré-sal com mercado interno crescente, a Petrobras não faria aquela aquisição porque definitivamente não seria prioridade. Mas lá atrás, no ano de 2008, foi considerado um negócio potencialmente bom, não só pela diretoria da Petrobras, não só pelo Conselho, mas também pelos analistas de mercado àquela época. Dilma Rousseff era presidente do Conselho de Administração da Petrobras em 2006 e aprovou a compra da refinaria de Pasadena. Recentemente, alegou ter votado a favor baseado em um parecer incompleto e falho. Questionada se considera Dilma responsável pela compra, Graça Foster negou. Quem é, afinal, o responsável pela compra de Pasadena? Todos nós. Primeiramente, a diretoria da Petrobras, que aprova e recomenda ao Conselho. O Conselho aprovou por unanimidade, a decisão é nossa. Supremo rejeita a ação do PT que pedia mudança na regra do regime semiaberto.
O relator da ação, o ministro Marco Aurélio Mello, informou que rejeitou o pedido de liminar por considerar que o instrumento jurídico utilizado, uma ação por descumprimento de preceito fundamental, não era adequado. O PT defende o direito de condenados em regime semiaberto a trabalharem fora do presídio, mesmo sem terem cumprido 1/6 da pena, como prevê a Lei de Execuções Penais. Foi com base neste dispositivo que o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, rejeitou o pedido feito pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, para trabalhar num escritório de advocacia de Brasília. Da mesma forma, revogou decisões que liberaram o trabalho externo a outros condenados no mensalão petista. E o PT abre comissão interna para avaliar as denúncias contra o deputado estadual de São Paulo, Luiz Moura. Ele é acusado de envolvimento com o PCC. Moura teria se reunido com pelo menos 13 membros da facção em março deste ano, na sede de uma cooperativa de transporte. Ele nega qualquer conexão com o crime organizado. A assessoria do partido afirmou que ainda não está definido o início dos trabalhos da comissão ou as possíveis punições ao deputado. Antes de ser eleito, Luiz Moura foi preso em 1990 por assalto à mão armada no Paraná. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Antes da metade do ano, 83 ônibus foram depredados e incendiados na Grande São Paulo. Sabe quantas vans foram depredadas e incendiadas? Uma. Assim mesmo, os autores da façanha apareceram bastante feridos e amarrados depois de terem feito essa besteira. Alguma coisa de podre há no reino dos peroeiros em São Paulo, tá certo? A polícia suspeita que haja ligações entre os peroeiros e o PCC, o primeiro comando da capital, faria lavagem de dinheiro lá. Mas as coisas sempre apareceram, as notícias foram dadas. Esse deputado aí, que assaltou, que foi preso, que fugiu da cadeia e que teve uma expressiva votação depois que o seu crime prescreveu, tendo recebido colaboração, né, de doações do secretário de Transportes, Gilmar Tato, é notório, todo mundo já sabia dele, já tinha saído reportagens sobre ele. Agora o PT descobriu e vai analisar o que é que aconteceu e o que vai fazer com o deputado. Mas, ora bolas, um sujeito com uma biografia dessa, o partido não sabia de nada, agora ele se reúne com 13 membros da facção PCC e com o assaltante, um dos assaltantes da quadrilha do grande roubo do Banco Central em Fortaleza. Esse que estava lá tratando dos direitos e das reivindicações da categoria. Ficamos aqui estupefatos. Será que o movimento de assaltos do PCC está tão fraco que eles estão precisando de aumento dirigindo o perua? 13 elementos do PCC. O que é que o PT vai fazer com o deputado Luiz Moura? A mesma coisa que fez com o André Vargas? Pelo amor de Deus, nós precisamos de uma investigação para valer da polícia sobre as relações entre o crime e a política, se é que não são sinônimos, né? E você pode voltar aí na quinta-feira, que eu estarei aqui direto ao assunto. Em pé. Hackers atacam comunicação interna do Itamaraty. Pelo sistema que serve ao Ministério das Relações Exteriores e também às embaixadas brasileiras ao redor do mundo, trafegam informações sigilosas, geralmente criptografadas. Podem ter sido roubados dados de diplomatas brasileiros e de oficiais de chancelaria. Também foram invadidos e-mails de servidores do Ministério. As primeiras informações dão conta de que os hackers utilizaram um método conhecido como pesca, onde enviam e-mails falsos com conteúdos aparentemente verdadeiros. A pessoa clica e o programa rouba informações do computador. O Itamaraty ainda não informou se houve prejuízos e vazamentos, nem se foram identificados os autores. O sistema já foi religado e deve voltar à normalidade ainda esta noite.
Na madrugada, a capital paulista registrou a menor temperatura média do ano. Os termômetros da cidade amanheceram marcando apenas 11,1 graus, batendo o recorde anterior, que era de 11,4 graus no último dia 29 de abril. E segundo os meteorologistas, os próximos dias vão continuar gelados. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo, com Mariana Armentano. O frio continua em todo o centro-sul do país e o tempo fica firme. É que uma grande massa de ar seco de origem polar se espalha pelo Brasil, afastando as condições de chuva e mantendo as temperaturas baixas em toda essa área, entre o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e se estende pelo norte do Brasil até o estado do Acre. Nas outras áreas do país, o tempo continua parecido e a previsão é de chuva amanhã no norte capixaba, sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Máxima amanhã de 29 graus em Salvador, 26 em Vitória, mas a máxima não passa dos 17 em Porto Alegre. Para os paulistas, a previsão é de tempo aberto e seco no interior. E as baixas temperaturas da madrugada podem provocar a formação de nevoeiro pela manhã. Nesta quarta-feira, o dia começa com apenas 10 graus em Presidente Prudente, em Presidente Bernardes e também em Votuporanga. Durante a tarde, a máxima chega aos 25 graus na região de Ribeirão Preto. E o litoral e o Vale do Paraíba terão um dia de céu nublado, ainda com chuviscos a qualquer hora. Em São José dos Campos, máxima de 21 graus. Aqui na Grande São Paulo, sol entre nuvens, não chove, mas o frio não dá trégua. A cidade amanhece com apenas 13 graus. Durante o dia, a máxima não passa dos 19. Na quinta, o frio diminui um pouco, máxima de 21. E na sexta-feira, o sol forte ajuda a esquentar um pouquinho, máxima prevista de 23 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E a seleção brasileira segue trabalhando em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Carlos Alberto Parreira, coordenador da seleção, fala em presentear torcedores que moram nos arredores da Granja Comari. Verdade, Celso? Pois é, Estela, é uma maneira de retribuir o carinho, dos moradores ali da região de Teresópolis e mostrar que nem tudo é protesto na Copa do Mundo. Manhã úmida em Teresópolis, nevoeiro no alto e carro do Corpo de Bombeiros aqui embaixo atolado na lama. No aconchego da sala de ginástica, alguns malham. No campo, além do aparador de grama, os goleiros sentem o clima. Pisam no tapete verde, usam as mãos. Dos 23 jogadores, por aqui só está faltando o Marcelo, lateral esquerdo. Quer dizer, não está mais. Chegou por volta das 10h30. Horário, tempo, meteorologia. A região serrana do Rio não está totalmente recuperada física e emocionalmente da tragédia de 2011. É por isso que a seleção pretende abrir uma ou outra exceção para que alguns moradores de Teresópolis possam assistir ao menos a um treininho na Granja Comari. Nós vamos tentar evitar esses dois extremos, abertura total e fechamento total. Vamos procurar uma maneira em que os jogadores sejam atendidos. O importante é que a gente treine com tranquilidade e com segurança. A Granja Comari não tem condições para receber 1.200, 2.000 pessoas por dia. Isso é uma instrução da própria segurança que não permite que isso aconteça. Estamos até querendo ver aqui junto com a cidade a promoção com quem mesmo? Com os meios de comunicação para sortearmos 10, 15 torcedores para virem aqui ocasionalmente verem um treino. Nesses primeiros dias é trabalho para o marketing da CBF, trabalho para os médicos e preparadores também. Para os arqueiros, idem. Felipão e os atletas de linha nesse gramado só amanhã. Pois é, treino com bola por enquanto nada, né? Só amanhã, como disse o Alexandre Silvestre. Pois é, Estela, hoje os goleiros fizeram um trabalho especial e, claro, foram os escolhidos para a conversa com os jornalistas. Os escalados para a coletiva do dia são os 3 goleiros. Júlio César é o titular na entrevista. Senta-se ao centro, entre Jefferson e Vitor.
Enquanto os outros dois respondem a meia dúzia de perguntas cada, o Júlio é bombardeado pelo ataque dos repórteres com quase 20 questões. Você admite ou se considera hoje o jogador mais pressionado dessa seleção brasileira? Não me sinto pressionado. Eu acho que eu chego realmente bastante questionado por algumas coisas que eu venho acompanhando. Até quando eu não quero acompanhar, as coisas chegam para mim. É normal isso. Mas eu tenho que acreditar em mim. Titularíssimo na sala de imprensa da Granja Comari e dentro de campo também. Foi o primeiro jogador confirmado por Felipão e os concorrentes reconhecem a preferência do professor. Acho que a gente não tem que ser hipócrita ao ponto de dizer que hoje o goleiro titular da seleção é o Júlio. A gente sabe disso, por tudo que ele representou na seleção, por tudo que ele já fez na seleção. É uma disputa saudável. E quando há essa disputa com respeito, com companheirismo, né, o nível técnico ele se eleva. Então, um puxa o nível do outro para cima. Sendo bem sincero, eu não me sinto titular, tá? Apesar de ter toda a confiança do Filipão, da comissão técnica. Claro que eu saio na frente, óbvio, pelo fato de ter ganho a Copa das Confederações, de ter pego um pênalti na semifinal, de ter sido importante naquela conquista, de ter ganho o melhor goleiro na competição, mas um ano se passou, então é uma coisa completamente diferente, faz parte do passado. E essa responsabilidade de goleiro titular da seleção brasileira, agora na Copa do Brasil 2014, não dá para o Júlio César dividir com ninguém. A responsabilidade é só dele. E o repórter Alexandre Silvestre, que segue acompanhando os passos da seleção brasileira na Granja Comari, nos traz novas informações. Silvestre. Então, cara, acho que não. Eu não sei, cara. Pois não, amigos e amigas, muito boa noite a todos. Antes da notícia nova ou de um boato que pintou por aqui na Granja Comari, vamos a um noticiário antigo, mas que é importante porque a família Scolari está de luto. Morreu o cunhado do Felipão, o irmão da dona Olga, e o Felipão viajou logo cedo para Porto Alegre para prestar solidariedade, aos parentes, amigos, e deve estar voltando agora à noite aqui para Teresópolis. Agora, uma bomba que ainda não se confirmou, mas que pode ser confirmada amanhã. O lateral direito reserva da seleção brasileira, Maicon, teria se apresentado ontem lesionado, machucado. Algum membro da comissão técnica da seleção brasileira ou da CBF já teria inclusive ligado para o Rafinha, que está numa lista de espera, não está entre os 23 aqui com o grupo na concentração do Brasil. O Rafinha, que é lateral direito, ou seja, da mesma posição do Maicon, jogador do Bayern de Munique, e teria pedido essa pessoa para o Rafinha se manter em forma física, treinando, porque de repente pode sobrar para ele, de última hora, uma convocação, se ocorrer mesmo esse corte do lateral direito Maicon. Mas amanhã, como tem a entrevista coletiva do preparador físico Paulo Paixão e também do médico da seleção, o Dr. Runco, essa história pode ser esclarecida. É o que esperamos. Boa noite. Ok, Silvestre, obrigado. Estela. Obrigada, Silvestre. Ele acabou de falar aí que o Maicon pode estar machucado, pode ter uma lesão. Quem entraria no lugar dele? Então, justamente o Rafinha. O Rafinha que já faz parte de uma lista de 7 jogadores. Que tem estão o na lista de Miranda, espera. exatamente, o Rafinha do Bayern de Munique. Já até isso mesmo, né? Caso tenha algum caso de contusão no grupo que lá está, um desses 7 jogadores estão na lista de espera. Pode ser convocado. Em relação ao Júlio César, por Então, exemplo, acho que ele confirmou a titularidade dele na Copa das Confederações. Exatamente. Muitos questionam o nível técnico do futebol da América do Norte, no Canadá, onde ele está atuando hoje, mas é o goleiro de confiança do Filipão, sabe? E no gol não tem unanimidade. Na Copa das Confederações, o que ele fez foi suficiente para se garantir como titular. E esqueceu da Copa do Mundo da África do Sul, né? Verdade. E o que tinha que ser gasto, roubado, já foi. Essa frase foi postada pela diretora do comitê organizador local da Copa do Mundo. E publicada numa rede social, Estela, foi compartilhada. A frase é compartilhada por Joana Avelange, filha de Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, e neta de João Avelange, ex-presidente da FIFA. No texto, a integrante do COL reproduz: não apoio, não compartilho e não vou vestir preto em dia nenhum de jogo do Mundial.
Quero que a Copa aconteça da melhor forma. Se era para protestar, que fosse feito antes, completando o trecho que mais chama a atenção. O que tinha que ser gasto, roubado, já foi. Ela retirou do ar depois esse post e já foi pedida uma investigação do Ministério Público para apurar o fato. Mário Jorge Lobo Zagallo está internado no Rio de Janeiro por causa de uma infecção, aliás, na coluna. O tetracampeão mundial, 82 anos, foi internado na última segunda-feira no Hospital Barra d'Or, na capital fluminense, e tem tomado antibióticos contra uma bactéria que se instalou na coluna. A previsão é de que Zagallo permaneça internado por uma semana, que ele possa recuperar o mais rápido possível. A gente torce pela recuperação dele. Celso, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gabriel. Estados Unidos planejam reduzir efetivo no Afeganistão para cerca de 10 mil homens até o fim deste ano e encerrar a intervenção militar no país até 2016. Os Estados Unidos só pretendem manter sua presença militar depois de 2014 no país se o governo afegão assinar um acordo de segurança bilateral. A intenção do governo americano para 2016 é concluir sua intervenção militar, mas manter presença em uma embaixada e em um escritório de assistência à segurança na capital Cabul. Atualmente, 51 mil militares americanos estão no Afeganistão. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse durante entrevista coletiva que a partir do próximo ano, os afegãos serão responsáveis por proteger seu país. Afghans will be fully responsible for securing their country. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar da Colômbia. Pois esse nosso vizinho lá de cima, do lado da Venezuela, teve no domingo o primeiro turno das eleições presidenciais. Os candidatos para o segundo turno de 15 de junho não repetem o confronto de direita contra a esquerda e é uma polarização comum na América Latina. A diferença básica entre os dois candidatos está na negociação de paz com o grupo guerrilheiro FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As FARC foram criadas há 50 anos e eram um grupo marxista, como foi aqui no Brasil o PCdoB na guerrilha do Araguaia. Mas hoje as FARC são uma espécie de multinacional do narcotráfico. Dão proteção ao cultivo e ao refino da cocaína. Viraram sócias dos cartéis de traficantes. Mesmo assim, com mais de 7 mil integrantes, elas controlam parte do interior da Colômbia, impõem um toque de recolher e proíbem o transporte rodoviário no período da noite. Nesse meio século de guerrilha, já morreram no confronto 220 mil colombianos. O atual presidente Juan Manuel Santos começou a negociar com o grupo no ano passado. Santos quer ser reeleito, mas ele é desafiado por Oscar Zuluaga, que é contra essa negociação. A Colômbia é um país com indicadores econômicos e sociais melhores do que os do Brasil. O PIB cresce mais de 4% ao ano. A inflação é só de 2%. E a boa notícia para os colombianos é de que este ano, no comecinho do ano que vem, eles deverão ultrapassar a Argentina como segunda economia sul-americana. Existem na Colômbia mecanismos muito criativos para diminuir as desigualdades. Em Bogotá, por exemplo, todos os serviços impostos, como água, eletricidade ou IPTU, têm 5 alíquotas. Os mais ricos pagam muito e os mais pobres pagam pouco ou não pagam nada. Com políticas desse tipo, os governos liberais esvaziaram as propostas da esquerda. A candidata dessa corrente recebeu no domingo menos de 16% dos votos. É assim que o mundo gira. Boa noite. Durante voo para Roma, Papa Francisco sinaliza a possibilidade de discussão sobre o fim do celibato dentro da Igreja Católica. A declaração foi feita durante o voo de Tel Aviv para Roma, após a primeira visita do pontífice à Terra Santa. Na entrevista, Francisco declarou que, por não ser um dogma de fé, a porta para a discussão sobre o celibato estará sempre aberta. A manifestação do Papa ocorreu dias após um grupo de 26 mulheres italianas enviarem uma carta ao sacerdote pedindo para ele repensar o veto ao casamento mantido para os padres. Durante o voo, o Papa ainda voltou a condenar a pedofilia dentro da igreja e revelou que dentro de poucos dias celebrará uma missa para um grupo de vítimas de abuso. Hamas e Fatah chegam a acordo para governo palestino de unidade nacional.
As facções rivais, após 7 anos de disputas, concordaram sobre uma lista de ministros independentes e tecnocratas que vão governar as áreas sob controle palestino até as eleições nacionais. Os representantes dos grupos disseram que o presidente palestino Mahmoud Abbas fará um anúncio formal sobre o novo governo no final desta semana, após a escolha do ministro de Assuntos Religiosos. Israel tem objeções quanto às iniciativas de reconciliação e até ameaçou impor sanções financeiras contra o governo de Abbas na Cisjordânia, ocupada por Israel caso seja firmado um governo de unidade. Em Brasília, ato contra a Copa tem confronto com a polícia. O protesto reuniu cerca de 1.000 manifestantes. Policiais militares chegaram a usar bombas de gás e manifestantes revidaram com pedras. O grupo fechou todas as faixas do eixo monumental por volta das 5 da tarde. Mesmo com a liberação da via, 1 hora depois, o trânsito nas imediações do Estádio Nacional Mané Garrincha continua complicado. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Osasco, a 11ª economia do país, também enfrentou greve de ônibus que deixou a população sem transporte público, exposta a ameaças e a atos de violência. Para falar sobre o ânimo para greves e paralisações nos dias que antecedem a Copa, hoje recebemos o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, do PT. Obrigada, prefeito. Obrigado, é um prazer estar contigo aí. Prefeito, o transporte já está regularizado lá em Osasco e eu vi que vocês enfrentaram o mesmo problema com a dissidência nos sindicatos, que leva a uma dificuldade para o entendimento. Como foi que vocês conseguiram convencer, né, a voltar ao trabalho, o transporte à normalidade? Então, nós nos antecipamos porque a gente sabia que era o mês do dissídio e que os cobradores, os motoristas, precisavam de um reajuste. E a tarifa estava congelada desde o ano passado, quando nós reduzimos de R$ 3,30 para R$ 3,00. E não havia condições dos empresários darem esse reajuste. Então, nós mandamos um projeto de lei para a Câmara e assumimos, né, a Prefeitura assumiu um subsídio que não havia no município, de 15 centavos. E esse valor, a gente conversando com o sindicato, seria possível de haver um repasse, né, para os motoristas e cobradores e sem reajustar a tarifa, né, que a gente já recebeu o recado ano passado, né, Maria Lídia? De não reajustar a tarifa, inclusive que a população tem muitas críticas a isso. Então, nós fizemos a nossa parte, né? A Prefeitura assumiu... E ano eleitoral também dificulta, né, prefeito? Fica mais bravo, né? Mas a gente assumiu o custo para não haver reajuste da tarifa e que para dar essa condição para os empresários, né, reajustarem o salário dos trabalhadores. Então, isso foi feito, acho que ajudou na negociação, né? Mas paralisou por alguns dias, prejudicou muito a população, eu acompanhei de perto, né? Mas eu acho que avançou agora e resolveu. Espero que tenha resolvido, porque tem problemas internos também no sindicato, né? Nós estamos conversando com os representantes legais dos trabalhadores, é isso que nós vamos fazer. Agora, a presidente Dilma anunciou uma verba alentada para Osasco para a questão da mobilidade urbana. Como é que ficou? Já saiu do papel, dinheiro chegou, já tem obra em andamento, como é que está isso? Então, a burocracia ela é meio complexa, né? Mas eu tenho uma boa notícia, né? Na segunda-feira, o Diário Oficial da União publicou a liberação dessa verba, são 123 milhões para a Visconde Nova Granada, que é uma via estruturante da cidade, e hoje, no nosso Diário Oficial de hoje, nós vamos estar iniciando a licitação da obra. É pelo RDC, um regime de contratação mais rápido, as obras do PAC permitem isso, então deve publicar hoje no Diário Oficial do município e espero em 60 dias, no máximo 90 dias, estar iniciando uma obra importantíssima para a cidade. Mas temos outras obras em andamento também do PAC. O veículo leve sobre trilhos, que parece que é um desejo muito grande da população. Como é que está a ideia desse projeto? Então, há uma liberação para projeto ainda, né? Para fazer um estudo de impacto, né, na divisa com Carapicuíba. E é um projeto que une duas cidades. E onde mora, Mas o senhor é animado com essa ideia? Acha que sai? Muito, muito. E até porque é uma região que passa o Rodoanel, então você tem condições de implantação, né, do VLT e a maior parte da população mora nessa margem do Rodoanel. Então, eu estou conversando com o prefeito de Carapicuíba, né, o Sérgio Ribeiro, e com o Ministério das Cidades, e há uma viabilidade total de implantação desse sistema. Vai beneficiar muitas famílias ali daquela região, é a região mais populosa. E o senhor vai ter tempo, né?
Tem tempo ainda, tempo né? de fazer, tem tempo ainda. tempo de fazer. Agora, no ano passado, prefeito, Osasco enfrentou uma situação muito complicada em relação à segurança pública, violência, as pessoas com medo não saindo à noite, ação de grupos de extermínio. Depois parece que isso refluiu. Como está Osasco em relação à criminalidade e a esse tipo de violência? Maria Lídia, eu tenho feito muitas reuniões nos bairros e a gente nota que a população está preocupada com a segurança. É saúde e segurança pública. Às vezes, segurança está em primeiro lugar no diálogo com os moradores. Eu tenho procurado aumentar o efetivo da Guarda Municipal, né? Mas não é papel do município fazer ronda ostensiva. Mas a gente acaba fazendo porque é um pedido da população. Então, a gente tem ampliado o quadro da Guarda, comprado mais veículos, né? Hoje nós temos quase 60 viaturas, que é bastante para uma cidade, 400 homens. É uma parceria, né, com Mas o a gente Estado. precisa atender a população, né? Então, acho que a Mas necessidade... é bom o seu relacionamento com o governo do Estado? É bom. É claro que reivindico mais coisas para a nossa cidade, né? O transporte público, a estação de trem de Osasco precisa concluir. Esses dias o governador esteve lá entregando uma parte do hospital regional. É claro que a gente quer que entregue o hospital inteiro, né? Claro que tem demandas que eu recebo a pressão, tem que pressionar o governador também, né? Mas com o maior respeito, né? Agora, ano eleitoral. Prefeito, o PT decidiu continuar na sua propaganda eleitoral com aquela estratégia do medo. Se mudar, se eleger um outro grupo, a oposição, vejam o que vai acontecer. Vocês criticaram muito o PSDB quando usou essa mesma estratégia na época em que o Lula foi eleito. Não é uma contradição agora o PT usar o mesmo expediente para tirar votos de Aécio Neves? Uma espécie de uma advertência para o cidadão? É que eu acho que os ganhos foram muito grandes, né, Maria Lídia? A gente não pode comparar os últimos 10 anos com o período anterior, né? Eu estou nos bairros, estou nas favelas, vejo como é que melhorou a vida das pessoas. E eu torço para que continue melhorando, né? O país continue com o desemprego baixo, do jeito que está. Então, há uma preocupação mesmo que haja um retrocesso, né? O jeito que o PT pensa, né, de um governo é de sempre estar criando mais condições de compra, de consumo, né? O PSDB ele já pensa um pouco diferente. Quando tem alguma crise, ele trava a economia, né? É melhor economizar e tal. E eu acho que esse jeito do PT pensar, da Dilma e do Lula, deu certo. Né, o país, com mais que houve crise fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, eu não vejo contradição. Acho que está certo esse jeito de fazer a economia interna crescer cada vez mais para gerar mais oportunidades para o povo. E Padilha? Padilha, que é desconhecido em São Paulo, levou aí uma dura com aquela história da denúncia da Polícia Federal que ele, quando ministro da Saúde, teria havido aquele contrato com o tal Labogem para lavagem de dinheiro no Ministério da Saúde. O senhor receia que ele tenha sido atingido de morte? Não, porque ele fez a melhor coisa que podia fazer para esse país. Todos os prefeitos sabem que a gente tem problema com falta de médico. E ele trouxe a solução para isso, né? Osasco recebeu 88 médicos. Isso é fantástico para a cidade. Não é, nós temos mais de 1.000 médicos, mas esses 88 trabalham das 8 às 5 da tarde, eles dão atenção para os pacientes, então tem sido uma revolução em termos de saúde, né, esse projeto Mais Médicos. Então, acho que ele tem propostas para o país. Mas as pesquisas mostram, né, que a população está muito insatisfeita com a saúde pública. Não, mas né? isso Em todos os níveis, no país inteiro. Isso sempre foi assim, é em todos os estados e em todos os municípios, né? A verba que você tem, Osasco gasta 30% do orçamento com saúde, sendo que, né, o limite legal seria 15%, né, que a gente é obrigado a gastar. A gente já gasta 30% e não consegue dar conta. O senhor acha que Padilha vai para um segundo turno em São Paulo? Eu tenho certeza. Com quem? Com a força do PT, vai para o segundo turno. E com quem? Eu acho que vai com o Alckmin, né? Eu acho que vai com o Alckmin. Claro, um partido estruturado no Estado, onde o Estado onde ele tem mais força. E tem cacife eleitoral para enfrentar a caneta do governador? Tem. Da mesma forma que eu pergunto isso para a oposição no enfrentamento a Dilma Rousseff. O PT é muito próximo do povo, né? Tem movimentos sociais junto, tem sindicatos, né? O que o PSDB não tem, né? Ele tem, né, mais as estrelas, mas não tem ali a proximidade com o povo. Acho que a gente trabalha bem isso, né? Eu faço reunião sábado, domingo, de noite, então a gente está muito próximo do povo, eu confio nisso. Certo. O senhor acha que o Volta Lula tem chance de ser implementado se Dilma não continuar subindo nas pesquisas, cair?
Eu acho que aí é como você ter um Neymar no banco de reserva, né? Qualquer momento as pessoas falam, por que não coloca o Neymar para jogar, né? Eu acho que a gente tem essa vantagem de ter o Neymar no banco. Quer dizer, tudo é possível. Não sei. Muito obrigada, prefeito. Uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigado. Gabriel. Violência. Ofensiva militar do governo mata mais de 50 rebeldes pró-Rússia na Ucrânia. As forças do governo ucraniano retomaram hoje o controle do aeroporto da cidade de Donetsk, região que se autoproclamou independente e não participou das eleições presidenciais no domingo. Segundo informações, todas as vítimas eram ativistas pró-Rússia. As tropas também destituíram um acampamento insurgente na cidade vizinha, Lugansk. Ontem, o exército ucraniano enviou helicópteros de combate para retomar o controle do aeroporto, que os separatistas tomaram sem violência, horas depois da eleição do novo presidente do país, Petro Poroshenko. Em Berlim, a União Europeia, a Rússia e a Ucrânia conversaram sobre a questão da dívida de gás natural. O país de Poroshenko concordou em pagar parte de sua dívida. No entanto, a decisão final será tomada amanhã, depois que os negociadores consultarem as empresas de energia de seu país. De acordo com a Rússia, a Ucrânia não pagou pelo gás importado por meses, somando uma dívida de mais de 3,5 bilhões de dólares. Ministro da Educação da Tailândia foi detido hoje por militares durante uma entrevista coletiva em Bangkok. O local onde ocorria a coletiva foi invadido por soldados armados que prenderam o ministro. Chaturong Chaizang havia se recusado a responder à intimação do governo militar. Entre outros detidos pelos militares está a ex-premier da Tailândia, Ingluk Shinawatra, que já foi libertada. Desde que assumiu o governo do país por meio de um golpe, a junta militar já dissolveu o legislativo, suspendeu a Constituição, decretou um toque de recolher e censurou meios de comunicação. Uma série de protestos tem ocorrido no país contra as determinações dos militares. O Observatório Sírio de Direitos Humanos confirmou 2 ataques químicos no país. E o comboio de inspetores da ONU que investigava as ações foi sequestrado. O grupo apurava o uso de gás cloro em 2 ataques químicos, um em abril e outro em maio, na província de Ramá. Eles foram sequestrados e em seguida libertados por grupos armados. O governo de Bashar al-Assad culpou os rebeldes pelo ataque. Vídeos postados em um site de rede social mostram atentado a homens e crianças. Segundo informações, o bombardeio é de autoria de forças leais ao presidente da Síria, Bashar al-Assad. Em Bagdá, atentado suicida em frente a uma mesquita xiita deixa pelo menos 13 mortos. Outras 28 pessoas ficaram feridas na explosão. O ataque aconteceu durante reunião de fiéis para a oração do meio-dia. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias, você já sabe, no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite, até amanhã. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite e até lá. O senador Eduardo Suplicy marca presença no Eu Nunca. Amanhã, 11h30 da noite.